3h mais 5 minutos, muito boa tarde para você. Você está na Clube Frequência 1330M, 87 anos de clube. A partir de agora você também fica na boa companhia do Dr. Alexandre Baumgart, já está aqui comigo. Muito boa tarde. Boa tarde, Tamara. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube. Mais uma vez, hoje dia 24 de maio, dia chuvoso. Você, um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube aqui no Vale do Itajaí. E hoje, como convidado especial, um assunto interessantíssimo, que também é de saúde relacionado, mas é algo inovador. Tratamento especial de traumas por uma nova técnica. E hoje eu tenho aqui como convidado especial o médico, doutor Sérgio Santos. É isso aí, deixa eu apresentar aqui o Dr. Sérgio Santos, ele que é médico desde 1976, formado na UFSC, especialista em pediatria, pós-graduado em saúde pública. Gente, o Dr. Sérgio também tem formação holística de base pela Universidade Holística Internacional, capacitação em medicina de família, psiquiatria para atenção primária, polissonografia e medicina do sono, estuda e aplica hipnose desde 1999 e é pesquisador científico em neurociências, memória, sono e sonho. Autor da técnica denominada de oniroterapia. Muito obrigada pela presença, Dr. Sérgio. Eu agradeço essa introdução. E também estou muito lisonjeado em ser acolhido pelo Alexandre, que eu conheço há 22 anos praticamente, né, Alexandre? Exatamente, doutor Sérgio. E também obrigado pela apresentação da Tamara. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Doutor Sérgio, e essas questões, o senhor agora com uma nova técnica, porque muitas pessoas têm trauma e o senhor desenvolveu, né, um autor de uma técnica denominada oniroterapia, né? O que significa oniroterapia? Para que o ouvinte saiba, porque é algo novo, né? Que o senhor é um pesquisador, estudou isso aí, está aplicando também, é fundador do Ibrasonho, né? É importante para que os ouvintes saibam o que é isso. Isso. Uhum. Alexandre, a técnica ela é destinada às pessoas que têm algum trauma, algum tipo de trauma, e que não conseguiram resolução ou resolver esses traumas com as práticas tradicionais na medicina ou dentro das psicoterapias atuais. E significa Ibrasonho, o Ibrasonho, que o senhor fez a fundação, criou o Ibrasonho. Ele foi criado justamente para a gente desenvolver essa técnica, né? Lá nós fizemos muitas pesquisas para indução do sono, indução ao sonho, foram 2 anos de pesquisa, né? E também fizemos experimentos para saber em que fase do sono a pessoa se encontrava, para a gente aplicar, dar um estímulo para surgir o sonho, né? Para chegar no estágio do sonho. Isso a gente consegue com um aparelho chamado polissonígrafo. Esses laboratórios a gente também faz lá no Ibrasonho. E doutor Sérgio, hoje tem muitas pessoas que, em função de problemas de família, problemas pessoais, até problemas financeiros, a pessoa, e até também questão de trauma mesmo, do trauma do ponto de vista físico mesmo, né? Que isso traz uma questão psíquica que às vezes prejudica o dia a dia das pessoas. A gente percebe hoje que grande parte das pessoas às vezes tem ansiedade, aí tem pesadelos, não consegue dormir direito. E essa nova técnica que o senhor aqui, né, um pesquisador e autor da técnica denominada oniroterapia, o que ela tem de vantagem? E que tipo de pessoas assim, o senhor já verificou na resolução de problemas pelo estudo do sonho para curar assim, a resolução do trauma dessas pessoas? Sim, eu acho que seria interessante primeiro a gente fazer uma pequena introdução para que as pessoas possam entender o que é um trauma. Francamente, eu passei um bom tempo da minha vida como médico a ouvir trauma psíquico, trauma psicológico, eu não sabia o que era isso, né? Bom, e a gente tem lá no Instituto, a gente desenvolveu então uma maneira mais fácil de entender o que é um trauma. O trauma é o seguinte: tudo aquilo que nós experimentamos ou tudo aquilo que nós presenciamos que ameaça a nossa existência, a nossa vida, o cérebro registra como, opa,
E isto é perigoso. Ele guarda lá. Isso chama memória traumática. Então a memória traumática, ela serve para nos mantermos vivos, né? A memória traumática não é para nos prejudicar, ela é para nos manter vivos. Ocorre que, muitas vezes, vou citar um pequeno exemplo de uma pessoa que passou por uma situação e o cérebro gravou a situação como um trauma. Digamos que a pessoa sofreu um capotamento com um carro, um acidente, e o cérebro gravou que o carro é perigoso. Carro igual a perigo, né? Então a pessoa, quando ela se aproxima de um carro, às vezes só de ver um carro, pensar em entrar no carro, ela começa a desenvolver uma série de emoções para se afastar do carro. E não consegue entrar no carro. Digamos que essa pessoa, ele conseguiu um bom emprego, só que para ele se manter no emprego, ele precisa viajar de carro. E o que vai acontecer quando ele chegar perto do carro? Ele não consegue entrar. E aí, aquilo que o cérebro registrou como perigoso, que é o carro, passa a se tornar um problema para ele, né? Ele não consegue trabalhar com o carro. E, obviamente, o emprego dele vai ser ameaçado. Então, onde ele procura recurso, né? Dentro da medicina tradicional, com medicamentos. Agora, tem pessoas que não gostam de medicamentos. Tem pessoas que têm muitos efeitos colaterais com os medicamentos, né? E também a pessoa acaba buscando as psicoterapias, tem muitas, né? Ajudam muitas pessoas, mas algumas pessoas não conseguem resultados também com essas psicoterapias. Então é onde a gente oferece a nossa técnica. A nossa técnica é uma técnica em que a pessoa dorme e durante o sonho o terapeuta consegue ressignificar toda aquela memória traumática da pessoa. Depois ela entra no carro e vai conseguir ganhar o seu bom salário lá sem problema. Doutor Sérgio, essa técnica, a pessoa tem que estar dormindo para fazer a questão do apreço, para ver a questão do pânico, essa questão que atrapalha, porque como o senhor falou, o sonho ele capta o dia a dia, ele catalisa os traumas e nessa técnica a pessoa dorme e o terapeuta vai conversando com ela para sanar o problema. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Mas é interessante primeiro, Alexandre, a gente ter uma noçãozinha do que é memória. Porque os sonhos são memórias. Todo o conteúdo onírico, tudo aquilo que a gente sonha, já está dentro do nosso cérebro como memória. Então, memória é uma informação que nós captamos pelos nossos 5 sentidos: visão, tato, audição, paladar, olfato. Captamos a informação, processamos ela, formamos ela. Então a memória é uma informação captada, né, apreendida, formada e armazenada. E depois evocada, puxada quando precisar. Então o nosso cérebro funciona assim. Então existem muitas memórias. Os estudos hoje mostram que existem muitas memórias que a gente utiliza para ler, para falar, para recordar de fatos, para poder escrever. Então existem muitos tipos de memórias, né? Agora, nos interessa, para a nossa técnica, só as memórias traumáticas, que é aquela que a gente descreveu antes, né? As memórias que o cérebro gravou como isto é perigoso, né? Então, o que o terapeuta vai ressignificar. E a técnica é assim. E nós obtivemos, quando nós desenvolvemos a técnica, depois de 35 pacientes com 100% de resultado positivo, nós resolvemos então registrar a técnica. Hoje ela está registrada no copyright, está protegida essa técnica em 176 países, né? E agora a gente está começando a divulgar. E você vai ser a primeira pessoa que
que me acolheu para eu poder falar sobre essa técnica. Te agradeço bastante. Não, obrigado, doutor Sérgio. Mas vejam só, doutor Sérgio, essa questão do sonho e como é que a grande parte falava hipnose, né? Tem a Hipnose. questão da hipnose. Sim. E hoje a gente percebe o seguinte, que a cada vez que vem mais tecnologia, o homem vai tendo conhecimento de novos meios para fazer a cura de doenças, de traumas e outras séries de problemas que afligem assim o ser humano, né? Mas a questão hoje, a gente percebe um grande aumento de estresse, de ansiedade, aquilo que os antigos não tinham, né? Nós temos muita tecnologia. Então eu pergunto para o senhor o seguinte: hoje que tipo de pessoa ela é tratada assim? É uma pessoa que tem um problema no trabalho? É uma pessoa que tem um problema de família? E quantas sessões são necessárias através do sonho com o terapeuta para sanar assim, ou amenizar por esse método que o senhor desenvolveu a satisfação desse trauma psicológico? Alexandre, o trauma psicológico, ele gera 3 tipos de reações emocionais nas pessoas. Então, o cérebro, para proteger a pessoa, gravou lá. Isso é perigoso. Então, o cérebro ele faz a pessoa ter 3 tipos de reações emocionais para que o perigo fique longe dela. O primeiro é fugir, né? Medo. A primeira reação que a pessoa tem, o mais comum, é ter medo, se afastar daquilo que é perigoso. Uma outra reação que muitas vezes não é tratado, agressividade. As pessoas às vezes entendem que a agressividade é só apenas um comportamento, mas a agressividade também é uma resposta do cérebro a uma ameaça, porque é como se ele não pudesse fugir e a ameaça está se aproximando, então ele agride e ameaça para a ameaça ficar longe dele. E a terceira reação é a reação de você não se aproximar da ameaça, né? A gente pode chamar isso de falta de vontade, a pessoa não tem motivação, falta de motivação, né? Então o cérebro ele tem esses três tipos de reações. Aí a gente pode elencar uma série de situações, né? Eu vou ter, se você me permite, eu trouxe aqui anotadinho assim, 3 situações, essas 3 situações, do medo, agressividade e essa rejeição ou recusa, né, não se aproximar. Medos. Medo de altura, né? Então tem gente que me procura por medo de altura, porque precisa atravessar uma ponte para chegar até o trabalho, digamos assim, e não consegue, né? Medo de avião, medo de elevador, medo de escuro, medo de ficar sozinho. Aí põe aqueles medos mais simples, de sapo, de aranha, simples para assim, né? Mas uma pessoa que tem medo de sapo, ela vê no sapo parece um dinossauro, um T-Rex lá, né? Medo de aranha, medo de barata, medo de falar em público, isso é muito comum também, né? As pessoas às vezes não desenvolvem uma boa carreira, né? Imagina um advogado que vai desenvolvendo a sua carreira e depois se depara com esse medo de falar em público. Ele vai limitar a sua atuação, né? Medo de fazer prova. Tem pessoas que não conseguem fazer prova. Quando vão fazer a prova, dá branco. Dá um branco. Simplesmente não lembra de nada, né? Esse é o medo. Medo de namorar. Tem gente que se mantém solteiro porque tem um medo de namoro. Por trás de tudo isso existe um trauma, né? Agressividade, por exemplo. A pessoa agressiva no trânsito tem trauma ali. A pessoa agressiva contra a mulher, né? Ouve-se muito isso, né? Contra homens, menos, né? Não está hoje não está no mainstream, né? Mas a agressividade contra a mulher, né? Que até chegar uma coisa mais exagerada assim, né? Mas agressividade contra chefes, né? Chefia, ou chefia contra colaboradores,
agressividade contra pessoas vindas de outros países, de outros estados, de outras regiões, né? A xenofobia. Agressividade contra animais, né? Tem muita gente que tem uma perversidade com animais, né? Agressividade contra regras sociais, né? Essas transgressões sociais que a gente vê muito hoje, né? Comportamento social inadequado. As pessoas que agridem o próprio corpo, se cortam, já ouviu? Sim. Se cortam, tentam suicídio. Isso é uma agressividade contra o próprio corpo. E, doutor Sérgio, assim, essas situações são bem típicas que a gente percebe no dia a dia das pessoas. A gente percebe isso em noticiários, informações. Mas eu queria que, após o nosso intervalo, o senhor explanasse assim como, do ponto de vista prático, de situações que o senhor já vivenciou e houve a satisfação e depois a melhora que essa pessoa teve e como fazer, né? Agora, como o senhor criou o IBRASonho, né? O Instituto Brasileiro do Sonho, e é uma técnica nova, registrada em 175 países, né? Então, na verdade, 76. O senhor é um cientista, um pesquisador. Então, daqui a pouco, depois dos nossos intervalos, hoje, conversando com o Dr. Sérgio Santos, que está conversando conosco a respeito de traumas psicológicos e a cura pelo sonho. Até depois. Já estamos de volta, Blumenau com Alexandre Baumgratz no ar. Vamos até às 4 da tarde, né, gente, com a sua participação também. Você é o convidado a entrar ali na live no Facebook, Rádio Clube de Blumenau, e também mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 991 19 27 30. Doutor Alexandre Baumgratz continua o nosso bate-papo. Hoje aqui com a visita do Dr. Sérgio Santos, médico e autor da nova técnica, oniroterapia, que sana traumas assim psicológicos através do sonho. A gente até conversando com o Dr. Sérgio aqui fora do ar, a gente percebe sim, Dr. Sérgio, às vezes quando a gente está dormindo, né? Por exemplo, eu tenho mania de dormir com a televisão ligada, né? E por consequência, isso que o senhor falou é uma verdade, né? Às vezes tem determinado filme, determinada ação, a pessoa está dormindo, mas a gente percebe que aquele filme ou aquela voz, ou aquilo que está passando, incorpora ao sonho. Parece que a gente está sonhando, mas é a televisão que está ligada, né? E a gente percebe isso, né? Nesse caso aqui, como o senhor falou, muitos traumas, a gente percebe hoje aqui ansiedade e estresse, né? Sim. Eu me lembro, teve uma época da minha vida, doutor Sérgio, que eu fiz muitos processos eleitorais. Às vezes eu sonhava com aquilo, né, de pavor, às vezes acordava à noite, que não deixava de ser um pânico. Né? Sim, exatamente. E, claro, depois que passaram os prazos, tudo bem. Mas como é que o senhor, para o nosso ouvinte, que tem muita gente com problema, a gente percebe que muitas pessoas de ansiedade, estresse, é o pânico. O tratamento, como é feito? O senhor tem assim algum caso que o senhor poderia contar para nós? Tem um caso para ilustrar. E o interessante, sabe o que é, Alexandre? É que essa técnica, por exemplo, se uma pessoa é muito ansioso, eu posso receitar um ansiolítico, não preciso nem saber a origem disso, o que causa ansiedade, não preciso, né? Como médico, digamos assim, eu poderia receitar um ansiolítico. Já um psicoterapeuta, ele tem que saber a origem disso. Por que a pessoa tem medo, tem pânico, né? Nessa técnica, nós não precisamos saber a origem do sintoma da pessoa. Se a pessoa de repente desenvolve um ataque inesperado, de um medo exagerado, que a pessoa perde o total controle sobre si, acha que vai ficar doido, tem uma sensação de desrealização, coração dispara, treme, sua um monte e fica nesse estado horrível de medo. Isso é um ataque de pânico. E muitas pessoas dizem que eles não sabem a origem disso, né? É como se fosse uma reação química ou coisa assim, né? Nesta técnica nossa, nós conseguimos fazer com que a pessoa, durante o sonho, busque a memória traumática responsável pelo ataque de pânico. Então, a grande vantagem desta técnica
é que nós não precisamos saber qual o gatilho, o que desencadeia a memória traumática, né? A história da memória traumática, não precisa saber. Se a pessoa falar para mim, olha, quando apaga a luz, eu entro em pânico. Aí você vai perguntar, mas você sabe como é que se originou isso? Não, eu não sei, né? Esse é um caso que nós tivemos recentemente, uma pessoa que não conseguia dormir sozinha. E muito menos ficar em quarto escuro. Então ela dormia na cama dos pais, dos 8 até os 18 anos. Tinha medo de dormir sozinha e muito mais medo ainda de dormir sozinha e no escuro. Então tinha que dormir no quarto dos pais, tinha que ter uma luzinha, né? Mas ela não sabia a origem disso. E não precisou dizer a ela falar ou lembrar a origem disso. Não precisou. Na técnica a gente faz a primeira sessão, que é justamente uma sessão. Agora eu vou te responder assim, como que se aplica a técnica, né? A primeira sessão da técnica é a sessão mais importante. É onde o terapeuta, através de uma entrevista com o paciente, essa entrevista ela foi estudada lá no Instituto, para o terapeuta saber exatamente quais são os pontos em que ele precisa utilizar para acessar a memória correta. Ok? Na segunda sessão, o paciente, a gente aplica a técnica de indução ao sono. É uma técnica também que nós desenvolvemos lá no Instituto. Todas as pessoas dormem. Se ela seguir a nossa orientação, né, na véspera, tal, tem que ter umas orientações, ela dorme. Aí, durante essa sessão, ela é induzida ao sono e depois a gente induz o sonho. A gente faz a pessoa entrar no estágio do sono, onde a pessoa sonha. É chamado sono REM, Rapid Eye Movement, onde a pessoa os olhos ficam mexendo muito, né? Então, entra no estágio do sonho. Aí a gente analisa como é que a pessoa se comporta nessa segunda sessão com a indução ao sono, indução ao sonho. Na terceira sessão, a gente faz a mesma coisa, induz ao sono, induz ao sonho, e aí evoca, faz a pessoa buscar durante o sonho, faz ela buscar a memória traumática. E aí a gente, com a memória traumática, que ela se comunica, nós temos uma técnica em que a pessoa sonhando, ela se comunica com o terapeuta, não é falando, né? E nem se mexendo, porque durante o sonho o corpo está sob a ação de uma substânciazinha, de um neurotransmissor chamado acetilcolina, e aí o corpo está todo paralisado. Durante o sonho você não consegue mexer. Tem aquela paralisia do sonho, paralisia do sono, né, que as pessoas falam. Sim. Então, durante o sonho a pessoa não se mexe, mas existe uma parte do corpo que ela se comunica. E é a técnica, eu não posso contar que é a nossa técnica, né? Então a gente se comunica com a pessoa e ela vai, eu falo, ela escuta e ela me responde através de uma comunicação que ocorre durante o sonho. E então a gente vai dessensibilizando essa memória na segunda sessão, na terceira sessão. Na quarta sessão a gente então vai ressignificar o estímulo da memória, como no caso do acidente automobilístico, né, ou o escuro, no caso lá, ou ficar sozinho, né, a gente então dessensibiliza isso, o estímulo passa a ter um outro significado, né? O escuro é o que está no escuro está no claro, não é verdade? Se você está no escuro assim da luz, você vê que está tudo, o que está no escuro está no claro. Então a pessoa vai perdendo o escuro, perde o estímulo, perde o significado traumático, e não desencadeia mais a memória. E a última sessão, que é a quinta sessão, então a pessoa ela faz um sonho, a gente faz um enredo para ela, e ela sonha com a vida dela, já sem o trauma. Aí, por exemplo, a pessoa quer trabalhar de carro e não consegue, então ela vai sonhar entrando no carro, viajando, fazendo os negócios dela, né? Então, com isso, ela também tem como se fosse já uma memória, né, que foi feita durante o sonho, uma memória de como é a vida dela agora, sem o trauma do carro, digamos.
E doutor Sérgio, nessa situação, essas pessoas que tiveram esse tratamento, como elas estão, assim, pelos casos que o senhor atendeu, Sim. que o Ibrasonho atendeu? Alexandre, assim, ó, assim, talvez muita pretensão minha falar, mas nós temos 100% de resultados positivos. 100%. Por quê? Porque nós conseguimos exatamente mudar a origem daquelas reações dela, que é a memória. A gente consegue modificar a memória, tirar o significado traumático da informação que está armazenada aqui. Entendeu? Então, feito isso, a pessoa tem uma resolução para o problema dela para o resto da vida. Não é uma coisa passageira, é para o resto da vida. É definitivo. Muito bom. Doutor Sérgio, muito obrigado. A gente vai para os nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos ainda mais aqui uma conversa hoje a respeito da unitoterapia, uma técnica criada pelo Dr. Sérgio Santos, que também é fundador do Ibrasonho, e voltamos após os nossos comerciais. Até já! Doutor Alexandre Malgratz continua conversando aqui, né? Conversando aqui com o Dr. Sérgio fora do ar. Vejam só a questão de traumas, o sonho, a importância. O Dr. Sérgio é um cientista, é um pesquisador, e contando do aperfeiçoamento, como se descobriu, e até chegar na questão da criação do Ibrasonho, né, que é um Instituto Brasileiro de Sonho aqui, com sede em Blumenau, né, Dr. Sérgio? Até eu gostaria que o senhor falasse, porque muitas pessoas a gente percebe, como o senhor mesmo, de traumas, aqueles que o senhor não consegue interpretar, porque medo do escuro, porque medo de barato, porque medo de aranha, porque medo de altura. Eu tenho medo de altura, doutor Sérgio. Sim. Fica apavorado próximo do... Vou deixar meu cartão contigo. Mas olha, com certeza, é interessante. Então vejam só, gente, questão de pesquisa. Então, quando a gente tem problema e não sabe a ciência, mais alguma coisa. Então, gostaria que o senhor falasse aqui nessa parte final do nosso programa do Ibrasonho. O que é o Ibrasonho? O que ele faz? O que ele atende? Gostaria que o Dr. Sérgio explicasse isso aí, Dr. Sérgio. Olha, o Instituto ele foi criado primeiro para auxiliar no desenvolvimento da técnica. Então, lá no Instituto nós temos, primeiro, todas essas pesquisas que foram feitas, né? A gente concentrou tudo no Ibrasonho. Lá no Ibrasonho nós também temos um laboratório de sono, onde a gente estuda as pessoas que dormem e sonham. E isso é feito com um equipamento chamado polissonígrafo, onde as pessoas registram em vários sensores, né, a fase de sono que ela está. Que nós temos dois tipos de sono: o sono não REM e o sono REM. O REM é o Rapid Eye Movement, quando a gente sonha. Então, o sono não REM é o sono que não é de sonho, né? Então, o sono não REM é um sono que a gente começa cochilando e vai aprofundando, até chegar num sono profundo, onde a gente baba, né? E esse sono profundo a gente não tem audição, né? Você vai perdendo a audição à medida que você vai aprofundando no sono, chega no sono profundo, e o sono profundo é muito importante para você modular todos os seus neurotransmissores, deixar as memórias mais consolidadas, né? E depois que você fica um tempo nesse sono profundo, né, normalmente você sobe quase até acordar, que é o momento em que você sonha. É chamado daí o sono REM. Né? Então, todas essas pesquisas nós fizemos, como induzir a pessoa ao sono, como induzir ao sonho, não esperando a pessoa fazer isso espontaneamente, mas sim técnicas desenvolvidas para a pessoa dormir e a pessoa chegar no sonho. Tudo isso é pesquisa feita pelo Instituto. E o Instituto também ele tem a intenção, num momento próximo, de formar terapeutas nessa área, né? Além disso, o Instituto também tem interesse, mais um pouquinho para frente, de desenvolver produtos com parcerias, né? Para que, por exemplo, dentro da área de esporte,
Se a gente tem um atleta de alta performance e ele quer melhorar um pouquinho mais a sua performance, nós temos já traçado algumas ideias, né, de levar um produto para um patrocinador desse atleta para melhorar a performance dele, né, através também da uniroterapia. Então, isso tudo são projetos que estão dentro do IBRA-Sonho, do Instituto Brasileiro do Sonho. E a técnica é atribuída ao IBRA-Sonho, porque é lá que a gente está desenvolvendo tudo isso daí. Nós somos sócios, né? Eu tenho um sócio, que é minha esposa, a Nívia. A Nívia também, ela é terapeuta, ela me ajudou muito nas pesquisas, muito, mas bastante. E agora, curiosamente, apesar dela ter me auxiliado bastante nas pesquisas, a gente teve que certificá-la, né? Então, ela passou por um treinamento, por um curso, vamos dizer assim, teve que depois apresentar estudos e até que ela recebeu um certificado. Assim também como o Sérgio Filho, que está lá em Florianópolis, também recebeu esse certificado, né? E a gente tem intenção, num momento mais próximo, de certificar outros terapeutas que tenham interesse. Psicólogos, terapeutas de qualquer área, né? Médicos, qualquer terapeuta, pessoas que têm interesse em ajudar o próximo, né? Na verdade, são terapeutas também que têm interesse, e a gente vai, no futuro próximo, divulgar uma formação nessa área aí. E doutor Sérgio, aqui, já para o nosso finalzinho do nosso programa, Pois não. O site tem todas as informações dentro do site do IBRA-Sonho, né? Tem. IBRA-Sonho.com.br, Tem bastante informação lá. né? Isto. O site é o ibrasonho.com.br. Para acessar os oniroterapeutas, daí você faz o ibrasonho.com.br/oniroterapeutas. Já cai direto na página dos oniroterapeutas. Doutor Sérgio, E mas também... Não, por favor. Pois não. E também nós temos no Instagram. Instagram. Né? Basta digitar no Instagram IBRA-Sonho e no Facebook também, IBRA-Sonho, que você tem a página aí no cartãozinho. Sim. Não tem, mas o cartão foi feito. Mas está lá, gente. Olha, doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Foi um grande prazer, Alexandre, estar aqui no teu programa. Me senti muito honrado mesmo pelo convite. Não, muito obrigado, né? Muito obrigado. E belíssimas palavras, muitas pessoas traumam uma técnica nova e está aqui. Nós trouxemos para você, ouvindo da Rádio Clube, do Vale Itajaí, do Blumenau, sempre com inovações. Tamara, muito obrigado a você também. Muito obrigada. Né? Deixar um abraço aqui para o Márcio Wexler, para o Ismael, para a Vanessa, para o Léo, para o Nelson dos Santos, para o Adelcio Vieira, para todo mundo que acompanhou a gente aqui pela live. Sim, tá bom, então, né? Então... E para todo mundo que entrou aqui com a gente também online. Obrigada, doutor Sérgio, pela presença. Gente, muito obrigado a todos vocês. Olha, mais uma entrevista hoje fantástica que você pode acompanhar aqui no próprio Facebook da Rádio Clube. Um grande abraço a todos vocês e, se Deus quiser, voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!